Olá, tudo bem? Iremos fazer a correção de uma das atividades propostas, uma lista de questões do Enem. A atividade que nós iremos resolver agora é esta número 2. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa m pela fórmula A igual a K vezes m elevado a 2 terços, em que K é uma constante positiva. O que significa uma constante positiva? Um número qualquer. Tá? Então esse é um número qualquer, DGI tem uma constante positiva, então é um número qualquer positivo. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Alternativas. Para que a gente possa pensar em resolver essa questão, é necessário que a gente entenda qual é a ideia de uma potência com expoente fracionário. Então eu vou lembrar sobre essa potência com expoente fracionário. Quando a gente tem uma potência com expoente fracionário, é bom lembrar que, já que é uma fração, o denominador não pode ser igual a zero. Então eu tenho assim, um número x elevado à fração m sobre n. N é diferente de zero, lembra bem disso, tá? M e n são números naturais. Como é que eu transformo, como é que eu resolvo uma potência com expoente fracionário? Você escreve em forma de radiciação. Então, um número elevado à fração m sobre n é igual a raiz enésima, o denominador da fração vira o índice da raiz, a raiz enésima desse número elevado a m, ou seja, elevado ao numerador. E observe bem que nós iremos utilizar esta operação aí para que a gente possa resolver essa questão. Vamos voltar para a questão, né? O que eu preciso observar aqui? Que o valor de m, que é a massa, será multiplicada por 8 quando existe a maioridade na relação da área inicial do corpo, né, em relação à infância. Então eu preciso verificar isso. Esse m aqui será multiplicado por 8. Tá? Olha o 8 aqui, multiplicado por 8, tá certo? Então vamos reescrever isso aqui. A nova área vai ser igual a K, que é uma constante positiva. Esse K significa um número qualquer. Ele nem não é interessante aqui para a gente saber qual é o valor de K. 8 vezes m. Por que 8 vezes m? Porque foi a massa que foi multiplicada por 8, elevado a 2 terços. Então o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos reescrever esta multiplicação, né? Na verdade, reescrever essa potência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou distribuir a potência sobre os fatores da multiplicação. Então, nesse caso aqui, vai ficar 8 elevado a 2 terços e m também elevado a 2 terços. Mas para você lembrar, de onde apareceu esse 8? Lembrando que esse 8 apareceu dessa ideia de multiplicação, tá? Aqui, multiplicado por 8. Bom, então eu fiz a propriedade distributiva e fiz a propriedade comutativa aqui, né? Então aqui, a nova área vai ser K vezes m elevado a 2 terços, vezes 8 elevado a 2 terços. Mas observe que K elevado a m elevado a 2 terços é a mesma área da infância. Então o que altera é o fator 8 elevado a 2 terços. Então esse 8 elevado a 2 terços é que nos interessa. E por isso a gente vai resolver ele à parte. Quanto que é 8 elevado a 2 terços? Lembra que eu falei que a gente precisaria entender sobre potência com expoente fracionário? E como é que a gente resolve a potência com expoente fracionário? Transformamos em uma raiz. Esse 3 aqui do denominador passa a ser o índice e o 2 numerador passa a ser o expoente da base. Então eu tenho assim, 8 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é igual a 64, porque 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz cúbica de 64? A raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê?
4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Certo? Então, eu encontrei já o elemento, o fator maior aqui, né? O fator de multiplicação da nova área. E aqui a gente volta novamente para a questão, tá? E aqui a gente já tem a nossa solução, que é a letra B. O desafio que eu faço a vocês é tentar lembrar como é que se escreve uma potência com expoente fracionário em forma de raiz. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa praticar. Qualquer dúvida, mande para os seus professores e colaboradores. Um grande abraço.